precisa de uma conta bancária gorda para se sentir como realeza? Ah, querida, então se prepara, porque hoje eu vou destruir essa ilusão de vez. Eu sou a Cassie e deixa eu te contar uma coisa. Eu dominei não só a arte de ter dinheiro, mas também e principalmente a arte de me sentir como se tivesse muito dinheiro. E deixa eu te dizer, são duas habilidades completamente diferentes. E hoje, a habilidade que eu vou te ensinar é justamente essa: se sentir rica. Porque conquistar riqueza de verdade, ah, isso vem depois, e sim, eu ainda vou te ensinar como fazer isso. Só que antes você precisa entender algo que talvez vai te chocar. Algumas das pessoas mais ricas que eu conheço ainda se sentem pobres por dentro. É verdade, elas têm o Porsche, a cobertura, a conta bancária recheada, mas olham para tudo isso como se fosse nada demais, sabe? Enquanto isso, eu já vi muitas mulheres entrarem em um ambiente com tanta confiança, tanta presença, que todo mundo vira para olhar, achando que ela é dona do lugar. E sabe por quê? Porque elas se sentem assim por dentro. Quando eu conheci o senhor milionário, ele não se apaixonou só porque eu era bonita. Apesar de, sejamos sinceras, né? Este rostinho com cara de 30, né? Mas definitivamente eu não tenho 30, me ajuda bastante. Mas não foi só isso. Ele se apaixonou porque eu me comportava como se já pertencesse ao mundo dele. Eu não agia como quem estava implorando por atenção. Eu agia como se a riqueza dele fosse o mínimo aceitável para merecer o meu tempo. E quer saber? Funcionou. Porque riqueza, minha querida, tem tanto a ver com percepção quanto com saldo bancário. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque se você não acredita que merece riqueza, por que alguém iria acreditar? A maioria das mulheres comete um erro fatal. Elas esperam ter para sentir, esperam ser ricas para então se sentirem ricas, mas isso é o caminho errado. Te dá o que você quer, ele te dá o que você é. E se você quer ser uma mulher rica, precisa primeiro se tornar na sua mente, na sua energia, na sua atitude. E antes que você me entenda mal, deixa eu te dizer algo muito claro. Eu não estou dizendo para você sair por aí estourando seus cartões de crédito para parecer rica. Por favor, nada mais triste do que uma mulher fingindo riqueza enquanto afunda em dívidas. Isso não é só perigoso, é o oposto do que eu ensino aqui. O que estamos construindo é riqueza real, autêntica. E isso começa com a tua mentalidade, com os teus padrões, com a forma como você se move pelo mundo. Pessoas ricas tomam decisões com base na abundância. Pessoas pobres tomam decisões com base na escassez. E você pode começar a decidir com base na abundância hoje, agora, sem gastar R$ 1 sequer. Quer saber como? Eu vou te contar os 7 segredos que eu apliquei para me sentir rica, mesmo quando a minha conta bancária ainda não me acompanhava. Primeiro segredo é a sua linguagem. A forma como você fala sobre dinheiro muda tudo. Pessoas ricas não dizem, eu não posso pagar isso. Elas dizem, isso não é uma prioridade para mim agora. Ou, estou direcionando meus recursos para outra área. Percebe a diferença? Uma frase é de derrota e a outra é de escolha. Então, escolha o caminho da prosperidade.
E essa sensação de escolha é o que molda a sua mentalidade. Eu lembro quando uma amiga me convidou, sabe, para um programinha de mentoria caríssimo. Antigamente eu diria, não posso pagar. Mas ao invés disso, eu disse, neste trimestre, eu estou focando meus investimentos em outro projeto. Mesmo resultado, porém de uma forma diferente demais, né? Energia completamente diferente, né? Que eu usei aí para me posicionar. É, eu não usei uma posição falida, né? Eu usei uma posição estrategista. E as pessoas, elas percebem isso. Inclusive, um estudo sobre a psicologia da riqueza revelou que indivíduos que usam uma linguagem ativa e de escolha diferenciada acabam tomando melhores decisões financeiras. Você não precisa mudar seu status, né? Seu padrão ali, porque imediatamente não tem como. Você precisa mudar a sua forma de falar sobre ele, tá? O segundo passo é o seu ambiente. Você não precisa morar numa mansão para viver o luxo. Você precisa aprender a colaborar com o seu ambiente para que seu ambiente fique bonito. Um vaso bonito, uma vela perfumada, um canto da sua casa que pareça saído de uma revista. Isso já é um bom começo. Sabe o que pessoas realmente ricas valorizam? Espaço, organização, tranquilidade. Marie Kondo ficou milionária ensinando as pessoas a manterem só o essencial, o minimalismo. E isso é uma pista, tá, gente? Pessoas ricas são obcecadas com ambientes limpos e organizados. Um estudo publicado no Journal of Consumer Psychology revelou que quem vive em espaços organizados se sente mais no controle da vida. E isso leva a decisões financeiras muito melhores. Então, trate seu apartamento de 40 metros quadrados como a suíte no Copacabana Palace. Eu tenho uma amiga que mora num estúdio lá em São Paulo, mas todo o canto daquele lugar foi pensado com carinho. Ela coloca flores frescas, ela pegou um espelho vintage, ela coloca guardanapos de linho. E quando você entra lá, você não pensa espaço pequeno, você pensa ambiente curado, ambiente lindo, ambiente elegante. Essa é a diferença entre viver na escassez e viver na abundância. A minha filha, ela mora num apartamento que ele tem 60 metros quadrados, né, lá na Alemanha. Só que o apartamento dela é tão arrumado, tão bonito, tão aconchegante. Cada cantinho ela colocou uma coisa diferenciada que ali o espaço ficou simplesmente lindo, elegante. E é algo gostoso quando você entra lá, acolhedor, aconchegante. Então, essa é a diferença, gente. Você não precisa viver numa mansão, tá? Terceiro, seu tempo. Mulheres ricas são seletivas. Elas não dizem sim para tudo, não. Elas protegem seu tempo como se fosse um ativo. E sabe o que é? Até você ter ativos reais, ou seja, uma conta, sabe, farta, milionária, ter ativos imóveis, etc e tal. O seu tempo é o seu maior ativo. Pessoas pobres aceitam qualquer convite, qualquer proposta por medo de ter outra oportunidade. Pessoas ricas aprendem a dizer não com elegância. Outro dia mesmo, minha vizinha me convidou para um jantarzinho assim compartilhado, né? Em outra época, eu teria ido correndo pensando em comida grátis. Mas agora eu olhei para o meu calendário e pensei:
essa noite vai contribuir com meus objetivos? Não. Não vai me agregar nenhum valor? A resposta, então, foi não. E eu recusei com gentileza. E usei aquele tempo para estudar sobre investimento, sobre os meus outros projetos. Isso é pensamento rico. O mundo vai respeitar seu tempo quando você começar a respeitá-lo primeiro. Scarcity cria valor e escassez cria algo que o mundo precisa entender, tá? Sentir, aprender a diferenciar, tá? Então, o quarto segredo é qualidade sobre quantidade. Um único blazer bem cortado vale mais do que 10 peças mal ajustadas. Pessoas ricas compram menos, mas compram melhor. E você pode fazer o mesmo. Mesmo com pouco dinheiro, uma peça de brechó de qualidade pode te dar o mesmo status visual que uma peça caríssima. A diferença está no olhar treinado, e isso é hábito. Em 2019, um estudo mostrou que consumidores de luxo acabam gastando menos ao longo do tempo porque suas compras duram muito mais. E isso se chama compra de investimento. E você pode começar a fazer isso hoje mesmo. Eu me lembro quando ainda não era essa Cass que você conhece agora, eu ia lá no shopping, comprava assim 5 bolsas de R$ 50 e elas se desfaziam em poucos meses. Agora eu prefiro economizar para comprar uma única peça de couro legítimo que dura anos. E tem mais. Uma peça de qualidade pode ser revendida, repaginada, reaproveitada e num valor real. Não é uma aparência temporária, entendeu? Experiências de luxo com orçamento de realidade. Sim, é possível. Sabia que você pode sentar no lobby de um hotel 5 estrelas, pedir um café e trabalhar ali o dia inteiro? Ou entrar em uma loja de grife e experimentar peças sem comprar nada? Ou visitar mansões em exibição no final de semana só para treinar o seu olhar? Eu fazia isso. Todo domingo eu visitava casas milionárias com jardim, tá? Ninguém questionava, porque eu me comportava como quem já poderia comprar. E quer saber? Isso moldou o meu gosto, meu padrão. Hoje eu aplico esses detalhes no meu próprio espaço, que ainda é mais modesto, mas ninguém nota, porque tudo ali foi pensado com um olhar de riqueza. Treinar seu olhar é gratuito e muda tudo. Fundadora da F-Hits, começou sua trajetória empreendedora com uma pequena agência de comunicação e nenhuma grande fortuna por trás. Ela não esperou ter milhões na conta para se portar como alguém que pertencia ao topo. Ao invés disso, ela criou seu próprio espaço, estabeleceu autoridade e se tornou uma referência. Não porque nasceu rica, mas porque decidiu pensar como rica antes de qualquer número no banco dizer ao contrário. Essa é a verdadeira chave, querida. Esperar se sentir pronta, esperar se sentir suficiente, esperar até ter dinheiro é uma armadilha que mantém mulheres brilhantes acorrentadas à mediocridade. E acredite, mediocridade não tem nada a ver com a sua realidade financeira. Tem tudo a ver com a sua mentalidade de pobre, de escassa. E é por isso que eu, Cassie, estou aqui para te lembrar que você não precisa da permissão de ninguém
para começar a se comportar como a mulher poderosa que nasceu para ser. Quando você começar a se portar como a mulher que se valoriza, o mundo vai começar a reagir a você de forma diferente. É como se o universo se inclinasse levemente em sua direção. O porte muda, a energia muda, você começa a entrar nos lugares como se fosse a céu da sua própria vida. Mesmo que seu escritório atual seja um cantinho improvisado na mesa da cozinha. O que importa é o que você projeta. E se você projetar alto valor, os outros vão te tratar com valor real. Isso não é mágica, é psicologia. É isso mesmo. Eu vou te contar uma história que nunca compartilhei publicamente. No início da minha carreira, fui convidada para um evento de negócios em um rooftop luxuoso lá no centro de São Paulo. Eu não tinha um vestido novo, não tinha sapato de marca, mas eu tinha a minha presença. Eu entrei naquele lugar como se tivesse sido convidada pessoalmente pelo anfitrião. Sorriso no rosto, postura ereta, olhar confiante, sabe? Aquela firmeza, aquela elegância. E sabe o que aconteceu? Um dos palestrantes mais influentes daquele evento veio até mim e perguntou de que empresa eu era. Eu olhei nos olhos dele e disse: da minha. Ele riu, depois me pediu meu cartão. Na semana seguinte, eu tinha um contrato assinado. E não foi porque eu tinha dinheiro, foi porque eu já me via como alguém que merecia estar ali. Foi porque eu já era a Cassie. Então, pare de esperar pelas circunstâncias perfeitas. Crie as circunstâncias na sua mente primeiro. E quando começar a agir como quem tem valor, os outros vão perceber esse valor também. Porque, querida, o mundo é um espelho. Ele reflete exatamente o que você projeta. Se você se vê como pequena, como miúda, ele vai te tratar como pequena, miúda. Mas se você vê como uma gigante, inevitavelmente os outros vão ter que olhar para cima para te enxergar. E agora eu quero que você me diga: você está pronta para começar a ser tratada como uma mulher extraordinária que realmente você é? E como prometida aqui, aqui estão suas duas tarefas da semana para consolidar a sua nova identidade. Comprometa-se com o seu hábito de riqueza por 7 dias. Pode parecer pequeno, mas hábitos constroem identidade. A forma como você faz as pequenas coisas é a forma como você fará as grandes. A segunda, toda vez que surgir aquele gatilho de escassez, seja vendo algo que não pode comprar ou comparando sua vida com a de outras pessoas, pause, respire fundo e troque o pensamento por uma afirmação poderosa. Algo tipo: é, estou em processo de me tornar extraordinariamente próspera. Ou a riqueza está a caminho, porque estou me tornando uma mulher capaz de mantê-la. Isso, né, vai te fazer se surpreender com o poder dessas pequenas mudanças. Lembre-se, eu não nasci Cassie. Essa Cassie foi construída hábito por hábito, escolha por escolha, pensamento por pensamento. E agora é a sua vez. O mundo não precisa de mais uma mulher que está ali esperando para ser aquilo que vai ter. O mundo espera por mulheres que decidem. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque dentro de você já existe uma Cassie pronta para emergir. Então me diga, minha querida,
Está pronta para ser vista, para ser notada? Ou vai continuar se escondendo atrás da desculpa de que ainda não tem o suficiente para ser aquilo que você quer ser, aquilo que você quer ter? Se esse vídeo te provocou, compartilha com aquela amiga que precisa de um empurrão e coloca aqui nos comentários: minha mente já é milionária. Assim, eu saberei que você está comprometida com essa transformação. E lembre-se, no próximo vídeo, vamos falar sobre como transformar sua energia em dinheiro real. Porque aqui, sentir-se rica é só o começo. Prepare-se, porque a sua nova realidade está apenas começando. Até o próximo vídeo. Tchau!